Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Eu queria convidar você para se colocar de pés, considerando que alguns já o estão, né? Louvado seja Deus. Queridos, nós estamos numa campanha trazendo a família para a arca. Sua família já está na arca? Amém, glória a Deus. Graças a Deus, a minha família já está na arca. A Bíblia diz que, certa feita, Deus disse a Noé, Gênesis capítulo 7, né? Noé, Deus ordenou a Noé, entra tu e a tua família na arca. Quando Deus disse para Noé entrar com sua família na arca, tinha um objetivo: salvá-lo da destruição que haveria de vir sobre o mundo por meio do dilúvio, né? Por meio do derramamento de águas. Deus estava provendo ou providenciando, através da arca, um meio para que a família de Noé escapasse daquela destruição, fosse salva daquela destruição. Então, trazendo a sua família para a arca. Hoje não há mais a necessidade daquela arca feita de madeira. Hoje não há mais necessidade. Hoje nós temos uma outra arca, e a nossa família também deve estar nessa arca, com o mesmo objetivo: salvar a nossa família da destruição que virá sobre esse mundo. Não agora uma destruição com água, não. O mundo nunca mais será destruído com água, porque essa foi uma promessa que Deus fez. Nunca mais destruirei o mundo com água, mas virá uma destruição. E quem estiver com a sua família na arca, ou quem estiver na arca, ele se salvará dessa destruição. A arca hoje é Jesus. Então traga a sua família para Jesus. Traga a sua família para a arca. Traga a sua família, amém? Nós então, nesta campanha, já, se não me engano, é a sexta. Pastor André já pregou, pastor Melquisedeque, pastor Joaquim, pastor Márcio, né? Vários pastores passaram por aqui, pastor Laci, e já pregaram, né, nessa campanha, trazendo a sua família para a arca. E nessa noite a nossa proposta, ela é a mesma: trazer uma ministração, trazer uma reflexão bíblica sobre esse tema, trazendo a família para a arca. Para tanto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Nós vamos ler aqui uma porção bíblica descrita nesse capítulo. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel. Você está procurando aí, eu estou aguardando. Já está aqui na tela. Nos diz assim, queridos: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Versículo 2: levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. Mulheres, jovens e idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Versículo 3. Ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Versículo 5.
as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã e Abigail, a que fora mulher de Nabal. Versículo 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Eu quero pular alguns versículos e quero ir para o versículo de número 18. O versículo de número 18 diz assim: Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo, e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados, e os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Amém? Senhor meu Deus, nós te damos graças, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos proporciona de ler na tua santa palavra este texto sagrado. Pai, nesta hora nós estamos aqui, Senhor Jesus, diante da tua igreja, com a missão, com a responsabilidade, ó Pai, de falarmos à tua igreja acerca de família. Deus, em nome de Jesus, nos abençoe, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dê orientação. Nos use como um canal de bênção entre o céu e esta igreja, Pai, para abençoar os teus filhos e para sermos abençoados pelo Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Queridos irmãos, 1 Samuel capítulo de número 16, nós vamos ver que Deus chama o profeta Samuel, o envia à casa de Jessé, para que ali, dos filhos de Jessé, Samuel ungisse um dos seus filhos para que fosse rei em Israel, no lugar de Saul, porque Deus já tinha rejeitado Saul. Samuel vai à casa de Jessé. Ali ele vai ungir um dos filhos de Jessé para ser rei. O primeiro filho que se apresenta, Samuel logo deseja derramar azeite sobre a sua cabeça, acreditando que aquele seria o que Deus escolhera para ser ungido e que viesse a ser o rei de Israel. Quando ele vem e Deus percebe que Samuel está equivocado e quer derramar azeite sobre a cabeça daquele filho mais velho de Jessé, Deus brada do céu e diz: ô Samuel, não é esse, não foi esse que eu escolhi, você está vendo a aparência, eu estou vendo o coração, não unja esse. Samuel então deixou de ungir aquele. Aí veio o segundo, Deus disse não, veio o terceiro, Deus disse não, veio o quarto, vieram todos os filhos de Jessé, e Samuel não ungiu a nenhum. Samuel achou estranho, porque vieram todos e Deus não mandou ungir nenhum. Aí Jessé faz uma pergunta para, Samuel faz uma pergunta para Jessé: Jessé, acabaram todos os filhos, acabaram todos os mancebos, acabaram-se todos os jovens? Porque todos passaram e Deus não permitiu que eu ungisse a nenhum. Aí Jessé fala: não, tem um pequeno, tem um mais novo, está lá no campo, está cuidando das ovelhas. Aí Jessé fala: então mande chamá-lo, porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Aí Jessé manda buscar seu filho mais novo lá no campo. Quando ele adentra a casa, logo Samuel sente o toque do Espírito, e Deus ordena que Samuel derrame azeite sobre a cabeça de Davi
e o unge para que viesse a ser rei sobre Israel. Ocorre que, nesse momento, ele é ungido rei, só que ele não sai dali e vai para o trono, ele não sai dali e vai para o palácio, ele sai dali e vai para a escola do sofrimento, ele vai para a escola que Deus estava levando para que ele pudesse ser preparado para assumir o trono. O tempo passa, certa feita, os filhos de Israel estão sendo desafiados no vale de Socó, está no capítulo 17, pelos filisteus, lá no vale de Socó. Tem um vale lá embaixo, tem uma montanha daqui, outra daqui. De um lado está o exército dos filisteus, liderados por um gigante, o chamado Golias. Aqui está o vale. Do outro lado está o exército de Israel. E durante 40 dias, aquele gigante está ali desafiando e afrontando os filhos de Deus. Certa feita, durante esse tempo, Jessé chama Davi e manda Davi levar um lanche para os seus irmãos que estavam na guerra. Pede para que Davi leve um queijinho lá para os seus irmãos. Estava preocupado o pai Jessé. Davi vai então até aquele lugar de batalha, e quando Davi vê aquele gigante desafiando os filhos de Israel, Davi se incomoda, e ele pergunta: quem é este incircunciso que está desafiando o nosso Deus? Nessa hora, os irmãos de Davi dão uma cutucada e falam: rapaz, ô menino, sai para lá, o que você veio fazer aqui? Você é um pirralho. Na verdade, os irmãos de Davi estavam um pouco ressentidos ainda, por conta do episódio lá na casa deles, que eles pensavam que eles iam ser ungidos rei, mas Deus não permitiu que o azeite fosse derramado. Então eles estavam ali na guerra, Davi chega ali e eles já sabiam que sobre a cabeça de Davi havia sido derramado um azeite, e ele estava assim um pouquinho meio que com dor de cotovelo, e eles começam a tirar o irmão. Rapaz, o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Davi, ele não aceita que aquele incircunciso, gigante Golias, fique desafiando o Deus de Israel. E ele então resolve enfrentá-lo. E o rei Saul havia dito que aquele que conseguisse derrubar aquele gigante se casaria com a sua filha. Havia uma promessa: olha, quem conseguir de vocês que estão aí no campo de batalha, se algum de vocês conseguir derrubar aquele gigante, vai casar com a filha do rei. E tinha ainda umas outras benesses, além de casar com a filha do rei. Davi, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus, ele enfrenta o gigante. E os irmãos conhecem a história. Com aquela pedrinha, aquela funda, ele atira, acerta a cabeça do gigante, o gigante cai, ele pega a espada do próprio gigante e corta a cabeça do gigante com a espada. Davi Obrigado, irmão Renato. Então o que ocorre? Davi não matou o gigante com a pedra, foi com a espada do próprio gigante. Com a pedra ele apenas nocauteou e jogou no chão. Daí, irmãos, o que ocorre? Por conta disso, Davi então vai fazer o quê? Casar com a filha do rei. Davi casa-se com a filha do rei, está próximo ao rei, só que no meio dessa caminhada de casamento com a filha do rei, o rei, ele vira casaca e começa a perseguir Davi. O rei se incomoda com Davi por algumas razões, ele fica preocupado e ele começa a perseguir Davi. Ele então, nessa perseguição a Davi tem que fugir, porque ele queria matar Davi, o rei queria matar Davi.
mas não era o rei apenas, era o sogro. O sogro queria matar o genro. Saul era o sogro de Davi. Ele começou a perseguir o genro. O genro, Davi, tem que fugir. Foge para o deserto, foge para as cavernas, foge e foge. E Saul persegue. Nessa fuga de Davi, fugindo de Saul, fugindo do seu sogro, depois de tanta luta, tanto sofrimento, Davi vai se juntar, sabe a quem? Aos filisteus. Davi vai se juntar aos filisteus. Estranho, né? Davi fugindo para não morrer, porque o rei Saul, seu sogro, queriam matá-lo. Davi foge. Nessa sua fuga, ele se junta justamente aos filisteus. Num dado momento, está no capítulo anterior do que nós lemos, no capítulo 16, num dado momento, vai acontecer que os filisteus vão para uma batalha. Eles vão para uma batalha. Por quê? Porque quando Davi se junta aos filisteus, fugindo de Saul, fugindo do seu sogro que queria matá-lo, Davi foge para a terra dos filisteus. Lá ele encontra refúgio, justamente nessa cidade chamada Ziclag. E ali, um rei, o rei Aquis, ele cuida de Davi. E num dado momento, os filisteus vão para uma batalha e Davi vai junto nessa batalha, juntamente com seus homens. Porque quando Davi, fugindo de Saul, ele vai para a terra dos filisteus, ele pede refúgio, ele pede asilo na cidade dos filisteus. Ele não estava sozinho, tinha com ele cerca de 600 homens, que eram os homens amargurados, eram pessoas que estavam acompanhando Davi. Ele recebeu refúgio nessa cidade de Ziclag. Certa feita, então, os filisteus vão para uma batalha, e na retaguarda, diz no capítulo 16, que na retaguarda dos soldados, estavam indo Davi e seus soldados. Imaginem, a batalha é dos filisteus, agora Davi está lutando em favor dos filisteus. Olha que coisa, Davi está lutando em favor dos filisteus. Olha o capítulo 16, os filisteus reuniram todas as suas tropas, acampou junto à fonte de Jezreel, enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com Aquis. Os comandantes filisteus que estavam na frente perguntaram: o que estes hebreus fazem aqui conosco? Aquis respondeu: este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de 1 ano, e desde o dia que deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança. Contudo, os comandantes filisteus se iraram com ele e disseram: mande embora este homem para a cidade que você lhe designou, Ziclag. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, senão às custas das cabeças de nossos homens? Não é ele o Davi de quem cantavam em suas danças? Saul abateu a seus milhares e Davi as suas dezenas de milhares. Então Aquis chamou Davi e disse: juro pelo Senhor que você tem sido leal e ficaria comigo no exército dos filisteus. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você, mas os governantes não o aprovam. Agora volte e vá em paz, não faça nada que desagrade os governantes filisteus. Davi pergunta: o que fiz eu? E o que descobriste contra o teu servo desde o dia que cheguei? Por que não posso ir e lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Entendem esse contexto? Na luta contra os filisteus, Davi vai lá e mata o gigante.
casa com a filha do rei. Daqui a pouco o rei começa a perseguir, ele foge para o deserto, ele foge para as montanhas, ele foge para as cavernas, se esconde nas cavernas. Depois de tanta luta, tanta prova, ele foge para a terra dos filisteus. Um rei o abraça, o acolhe, cuida dele, coloca ele no exército dos filisteus. Depois tem uma guerra contra Israel, e lá vai Davi agora no exército dos filisteus para lutar contra o seu povo. Olha que coisa estranha. Os governantes não aceitaram e falaram: manda ele voltar. Davi volta. Quando Davi volta com os seus homens, aí a gente chega no capítulo 17, e é aquele texto que nós lemos. E quando Davi e seus soldados chegaram de onde? Dessa história toda que eu estou contando para os irmãos. Quando Davi e seus soldados chegaram, o que aconteceu? A cidade tinha sido incendiada pelos amalequitas, e as mulheres de Davi, as mulheres desses soldados, os filhos, a família desses homens que estavam com Davi, tinham sido levados prisioneiros pelos amalequitas. Aí, queridos, quando Davi e seus soldados chegam em Ziclag, que a cidade está toda incendiada e que suas famílias foram levadas prisioneiras, aí diz a Bíblia: ao chegarem, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhas haviam sido levados prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Irmãos, aqui está a família, e aqui começa a ministração para a família. Percebam que Davi, nesse momento aqui, dentre muitas crises que ele tinha passado, aqui Davi e seus soldados estão numa crise familiar. Eles acabam de perder seus filhos, eles acabam de perder suas filhas, eles acabam de perder suas mulheres, e eles acabam de perder a cidade, o lugar onde eles estavam refugiados. Davi chora, e chora em alta voz. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Irmãos, quantas vezes os problemas no âmbito da nossa família são tão grandes, que só nos resta chorar. Quantas vezes as lutas dentro da nossa casa, no âmbito familiar, são tão enormes, que a gente chora em voz alta, ou muitas das vezes não consegue chorar, só soluça, bota a boca no pó, e não tem nem palavras mais para falar, você só fica como Ana, balbucia ali seus lábios. Quantas vezes tragédias acontecem em nossas casas, em nossas famílias, uma traição, um filho que nos abandona, um marido que abandona, uma mulher que abandona a casa. É o dia do caos, é o dia do desespero, é o dia da derrota, é o dia que a gente não sabe o que fazer, se desespera, e quer tomar 1000 decisões, quer se matar, quer voltar atrás, quer desistir de tudo, não quer prosseguir, não sabe o que fazer. Davi e seus soldados estavam nessa situação e choraram em alta voz até não terem mais forças, porque suas mulheres, suas filhas, seus filhos, tudo que tinham, foi levado como prisioneiros pelos amalequitas. Versículo 6, Davi ficou profundamente angustiado. Você já ficou angustiado ou angustiada alguma vez por conta de algo que aconteceu com sua família? Você já chorou até não ter mais forças? O seu coração já apertou? Aquele tempo que você sente um aperto no coração. Você olha para todos os lados, você pensa que tudo acabou, você não vê saída, você não vê solução. Davi e seus soldados aqui estavam nessa situação, porque a cidade foi incendiada, não restou nada de Ziclag,
seus familiares todos foram levados, seus despojos todos foram levados, só restava chorar. A situação para Davi ficou ainda mais crítica, porque aqui ainda no versículo 6 fala: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Olha só, esses 600 homens que acompanhavam Davi, já vinham acompanhando há muito tempo, já estavam nessa cidade de Ziclag, segundo o rei Aquis, há mais de um ano. Esses homens eram leais a Davi, esses homens eram amigos de Davi, esses homens, Davi tinha cuidado deles, Davi tinha puxado para si a responsabilidade de cuidar desse povo, eram homens amargurados de Israel. Mas aqui, quando esses homens chegaram e viram que suas mulheres, suas filhas, seus filhos haviam sido levados prisioneiros, esses homens se indignaram com Davi, como quem diz: você nos trouxe para esse lugar para que perdêssemos as nossas famílias, para que fôssemos destruídos, derrotados, vamos apedrejar você. Davi agora tem como inimigo seus próprios irmãos, Davi agora tem como opositores os seus próprios irmãos, que caminhava com ele há tempos, que lhe era leal há muito tempo. Eles querem matar Davi, eles querem apedrejar Davi. Se a dor do fato de terem levado suas mulheres já era grande, já lhe fazia chorar em alta voz e até não ter mais forças, se isso não bastasse, agora os próprios irmãos, amigos, seus compatriotas, eles querem então apedrejar Davi. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no seu Deus. A luta para Davi era grande, o desespero de Davi era sem fim, a dor da sua alma era imensurável, suas forças já tinham se esvaído, já tinham acabado, estava sendo ameaçado de morte pelos seus irmãos, mas nem por isso Davi se entregou, nem por isso Davi recuou. Ele buscou força em quem podia dar-lhe forças, ele buscou resposta em quem podia dar respostas para suas perguntas. Davi fortaleceu-se no seu Deus. Na hora da crise, na hora do desespero, na hora da angústia, o que você tem feito? Qual tem sido a sua estratégia para vencer essas vicissitudes da vida no âmbito familiar? O que você tem feito? Davi fortaleceu-se no seu Deus. Você tem fortalecido-se no seu Deus nessas horas? Em quem que você tem buscado refúgio e socorro? Em quem que você tem buscado solução para os seus problemas? Davi fortaleceu-se no seu Deus. Você tem fortalecido no seu Deus? Você tem buscado a Deus? Queridos, a sequência desse texto, recomendo você depois ler essas histórias. Livro de Samuel, a partir do capítulo 16. Na sequência desse texto, foi a parte que eu não li na leitura inicial. A Bíblia vai dizer que Davi fortalece-se no seu Deus, e ele manda chamar o sacerdote. Ele manda chamar o sacerdote. O sacerdote era o representante de Deus aqui. O sacerdote, ele representava os homens diante de Deus. Ele trazia
os questionamentos do homem e levava para Deus. Era o papel inverso do profeta. O profeta trazia de Deus e entregava aos homens. O sacerdote trazia dos homens e levava para Deus. Davi chama o sacerdote, Abiatar era o nome dele, filho de Aimeleque. E ele pergunta: eu devo perseguir esse bando de invasores que tocaram fogo nessa cidade e raptaram nossas mulheres, nossos filhos e filhas? E a Bíblia diz assim: e o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. É bom quando a gente busca as respostas de Deus e Deus nos dá as respostas, né? A gente busca o socorro de Deus. Na hora do desespero, na hora da angústia, na hora da morte, à beira da morte, o homem ia ser apedrejado. Eles intentaram apedrejar Davi. Eu posso imaginar o desespero de Davi e daqueles homens por conta da perda de suas famílias. Mas Davi não desistiu e ele lutou pela sua família. Ele lutou pela sua família, ele lutou pelas suas mulheres, eles lutaram ali por seus filhos, por suas filhas, por tudo que eles haviam perdido. Eles não desistiram. Eu vejo hoje pessoas desistindo das famílias muito facilmente. Eu vejo hoje pessoas abrindo mão de suas famílias muito facilmente. Eu vejo hoje casamentos sendo desfeitos por muito pouco. Quando a Bíblia diz que uma vez unidos devem permanecer até que a morte os separe. Hoje, muitas pessoas estão se separando por muito pouco. Por muito pouco. A Bíblia diz: é até que a morte os separe. Não é até que as lutas o separem, não é até que as provas o separem, os problemas financeiros, os problemas de saúde, não é até que a doença te separe, não é até que o problema financeiro te separe, é até que a morte te separe. Você tem que lutar até o fim, e você só pode desistir quando morrer. Você só pode parar quando morrer. Enquanto a vida há esperança. Lute pelo seu casamento, lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pelas suas filhas. Davi em meio ao caos, Davi em meio ao desespero absoluto, Davi não desistiu, não retrocedeu. Davi ergueu sua cabeça, falou com Deus: Deus, eu devo perseguir esse povo, eu vou alcançá-los. E Deus responde na bucha: sim, persegue, você vai alcançá-los, e você vai conseguir libertar os prisioneiros. Versículo 9: Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição, atrás de suas mulheres, atrás de seus filhos, atrás de suas famílias. Versículo 11: encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi, deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo, figos, 2 bolos de uvas, e ele comeu, recobrou as forças, pois tinham ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi pergunta: quem é você e a quem você pertence? De onde você vem? Ele respondeu: eu sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Era escravo, ficou doente, o senhor dele não estava nem aí. Abandona, deixa pelo caminho, que morra. Nós atacamos o Neguebe, o território que pertence a Judá, e incendiamos a cidade de Ziclag. Olha aí. Davi lhe perguntou: você pode me levar até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até onde eles estão. Quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte.
desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com a exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Aí vem o texto final que eu li naquela hora. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Davi não abriu mão da sua família, Davi não abriu mão de suas mulheres, esses homens não abriram mão de seus filhos, de suas filhas, mas eles lutaram, eles guerrearam, eles foram atrás e eles resgataram as suas famílias, e eles trouxeram de volta todas as suas mulheres, todas as suas filhas, todos os seus filhos, todos os seus bens, e nada, absolutamente nada que os amalequitas haviam roubado, haviam levado, nada ficou com eles, porque Davi recuperou tudo. Em nome de Jesus, você vai recuperar tudo, você vai recuperar tudo. Se alguma coisa ficou para trás, você vai recuperar em nome de Jesus. Você vai recuperar tudo em nome de Jesus. A tristeza, a alegria foi embora. Você vai recuperar a alegria na sua casa. Na sua casa não tem paz, a paz vai reinar na sua casa em nome de Jesus. Na sua casa não tem mais um ambiente, pedacinho do céu, conforme a gente chama, aquele ambiente de alegria, aquele ambiente festivo. Você vai recuperar isso em nome de Jesus. Não vai permanecer desse jeito, porque o Deus que devolveu tudo a Davi aqui em Ziclag, Ele vai devolver tudo a você, porque Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou, Ele permanece para sempre. A Bíblia diz, Ele foi ontem, Ele é hoje e Ele será para sempre, Ele não mudou. Você vai recuperar tudo em nome de Jesus. Mas não desista, não desista da sua família, não abra mão da sua família, porque a sua família precisa estar com você na arca, a sua família precisa entrar com você na arca, a sua família não pode ficar fora da arca. Você já desistiu do seu filho que está nas drogas? Você já desistiu do seu filho que está no alcoolismo? Você já desistiu do seu filho que não te respeita mais, não tem diálogo com você? Você já lavou as suas mãos, já deixou para lá? Em nome de Jesus Cristo, tudo vai retornar à normalidade, e Deus vai dar estratégias para você, Deus vai abrir uma porta para você, e você vai, em nome de Jesus, recuperar aquilo que o diabo levou. Aquilo que o inimigo levou, você vai recuperar em nome de Jesus. Muitas são as lutas em muitos lares, em muitas casas. São os amalequitas que estão tentando te destruir. Mas os amalequitas vão perder a batalha em nome de Jesus. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Conosco está o Deus de Israel, o Deus de Jacó. Conosco está o Deus vivo. Conosco está aquele que enviou o seu filho para morrer na cruz do Calvário, para que todos tivessem acesso à arca. Conosco está o maior. Nós somos vencedores em nome de Jesus. Os inimigos vão cair por terra e você vai tomar posse da vitória em nome de Jesus. Mas não recue, não volte, não desista. Lute pela sua família, lute pela sua família. Família é projeto de Deus, por isso que o diabo luta para destruir, por isso que o diabo luta para separar, por isso que o diabo luta para acabar mesmo, para vir como um rolo compressor, porque não é projeto dele, é projeto de Deus. Por isso que tem esse embate, por isso que nossas famílias sofrem desse jeito. Mas acredite, não é apenas a sua família que está passando por dificuldade, não é apenas a minha família que passa por dificuldade, não, de forma alguma, não é.
Desde o princípio, sempre as famílias enfrentaram problemas. Para você ter uma ideia, o primeiro casal humano enfrentou problemas, enfrentou conflitos. Os filhos do primeiro casal, eles se estranharam, um matou o outro. Veja, é desde o começo que as famílias vêm enfrentando provas e lutas. A sua família não é a única. Adão, Eva, no seu casamento, na sua família, enfrentaram problemas. Os patriarcas todos passaram por problemas na família. Abraão com Sara tiveram problemas. Abraão teve um filho com a escrava. O menino, ainda criança, é expulso de casa. Problemas, dores, fracassos, sofrimento. Jacó viu seus filhos maltratarem o caçula, lançá-lo na caverna ou na cisterna, vendê-lo para o Egito. Problemas. Todas as famílias enfrentaram problemas. Esse mesmo Davi, com relação a filhos, muitos problemas com seus filhos, problemas de infidelidade conjugal. Isso é desde sempre. O que eu estou querendo dizer para você é para que você reflita e pense: a minha família não é a única que está sofrendo, todas as demais famílias estão sofrendo, e estão sofrendo desde o início, por conta do pecado. Nós não somos os únicos, nós não somos a única geração que está tendo problema na família. Isso vem desde sempre. Mas o mesmo Deus que abençoou esses homens e os tornou heróis da fé, é o Deus que vai nos dar vitória, é o Deus que vai nos salvar, é o Deus que vai permitir que nós tragamos as nossas famílias para a arca, para Jesus, porque por meio da arca, por meio de Jesus, todos nós seremos salvos da destruição que há de vir sobre esse mundo. Por meio de Jesus, por meio da arca. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, versículo 19, nada faltou, nem jovens, vieram todos, nem velhos, voltaram todos, nem filhos, retornaram todos, nem filhas, todas vieram, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Você vai recuperar tudo em nome de Jesus. Você vai recuperar tudo em nome de Jesus. Eu não sei o que você perdeu na sua família, mas independente do que seja, o que eu tenho certeza é que Deus vai permitir que você recupere tudo. Sua casa vai ser restaurada, a alegria no seu lar vai ser restaurado, o diálogo no seu lar, a comunicação no seu lar vai ser restaurado, o perdão de Deus vai existir lá na sua casa. Marido vai perdoar mulher, mulher vai perdoar marido, pais vão perdoar filhos, filhos vão perdoar pai, e em nome de Jesus, o seu lar vai ser um pedacinho do céu nessa terra. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Vamos ficar de pés. Quero fazer uma oração em favor da sua casa, em favor do seu casamento, da sua família. Antes disso, eu queria só saber, tem alguém entre nós nessa noite que está nos visitando, que ainda não é evangélico? Tem alguém? Se sim, faça um sinal, por favor. Todos nós já somos cristãos. Olha, eu quero pedir a Deus que cubra o seu lar com toda sorte de bênçãos, que dê estratégias para você, para que você ganhe a sua família, porque todos nós
queremos dizer, como disse Josué no seu livro, no capítulo 24, versículo 15, parte B. Josué ali, ele diz: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa dizer, como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa viver o que Paulo disse para o carcereiro de Filipe em Atos capítulo 16, acredito que verso 31. Paulo disse para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É com a tua família que você vai entrar na arca. É com a tua família que Deus deseja que você entre na arca. Deus não deseja que você entre na arca sozinho, mas Deus deseja que você e todo